câmera hoje, mas se eu for explicar alguma coisa, uma coisa assim, aí eu ligo a câmera. Muito bem. Então vamos lá. No final da última aula, nós vimos um vídeo do pastor Nicodemos, né? Onde ele vai falar um pouquinho da diferença entre a igreja presbiteriana, as igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Ele fez uma diferença entre presbiteriana e batista, entre presbiteriana e assembleia. Aí deixou claro que mesmo com as diferenças, o presbiteriano considera o irmão da assembleia como um irmão em Cristo. O irmão da batista aceita o irmão da assembleia e o irmão da presbiteriana como irmão em Cristo. Agora, quando a gente vai para os neopentecostais, como por exemplo aí Universal, é, o Mundial do Reino de Deus, e aí eles já tendem a não considerar irmãos, né? A maioria não considera, né? Muitos de nós também não consideram. Eu tenho um pé atrás, certo? Eu acho que a ideia de alguém ser um irmão em Cristo, ela é mais profunda do que a igreja que a pessoa está, mas em termos de corpo de Cristo, realmente, quando você pensa em marcha para Jesus, quando você pensa em comunhão entre igrejas, aí realmente essas igrejas neopentecostais geralmente não são muito convidadas pelas igrejas mais tradicionais e pentecostais, não, né? Então existe essa diferença, sim, mas aí a ideia de considerar alguém irmão ou não depende muito da igreja, depende muito da pessoa, certo? Porque às vezes a gente acha que alguém é irmão e não é, e às vezes a gente acha que alguém não é irmão e é. Então, essa questão é muito profunda. Agora, quando a gente fala do institucionalismo na igreja, a gente vai precisar colocar algumas definições aqui. Primeiro, que não tem. A ideia num problema não é uma igreja em ser uma instituição enquanto ter um templo, né, ter um local, ter uma organização. O problema não está isso. O problema é no institucionalismo quando tudo começa a entrar numa padronização, e o principal defeito disso é quando Deus vai começando a ficar em escanteio porque outras coisas se tornam mais importantes. Então, por exemplo, para a gente demonstrar que na ideia não é a questão organizacional, não é porque uma igreja é organizada que ela está fora do padrão de Deus, que ela não é igreja de Deus, não é isso, né? Existem igrejas extremamente organizadas que caminham na fé de Deus, caminham conforme os princípios bíblicos, sem abrir mão deles. E existem igrejas que também têm uma organização bem profunda, mas que a gente percebe que dentro dessa organização que eles vão colocando, o princípio de Deus, o princípio da palavra de Deus vai ficando de lado. Então, por exemplo, aqui, só para te mostrar, eu separei o site de algumas igrejas para a gente dar uma analisada. E daqui a pouco você vai participar comigo também. Então, vamos olhar aqui alguns sites de igreja. Vamos começar aqui com. Deixa eu achar aqui qual que eu queria. Tá, muito bem. Vamos começar com Universal. Vamos ver, esperar aparecer na sua tela. Muito bem. Quando a gente entra no site da Universal aqui na aba de cima, a gente pode escolher onde a gente quer navegar. Eu entrei aqui na Universal e aí eu fui procurando aqui e achei aqui a história da igreja, que é universal. E aí tem aqui, ó, nossa história, ou seja, a história da igreja e a história do bispo. Vamos ver a diferença. Ó, nossa história, história da igreja. Vamos ver como é que vai mostrar aqui. Desculpa. Ó, quanto que está resumido? História da igreja, o coreto e a funerária. Só conta aqui o primeiro lugar onde o bispo pregava e depois o primeiro salão. Ele começou num coreto numa praça e depois foi para uma funerária. Pronto, acabou. A história da igreja é essa. Pronto, fim de papo. É o resumo da história da igreja. Agora vamos entrar aqui. História do bispo. Dia diferente. Dá uma olhada. Olha o tamanho do texto. Fala do filme, né?
olha a diferença, ou seja, está mais em destaque a história do bispo do que a própria história da igreja em si. Né? Lógico que uma coisa vai misturar com a outra, mas você percebe o destaque que é dado. Né? Vamos analisar aqui outro. É, aqui, ó, vamos mudar agora. Vamos olhar, por exemplo, a Shalom. Deixa eu abrir da Shalom aqui. Vamos olhar vários aqui. Olha o da Shalom. Aqui, por exemplo, tem a guia das igrejas, onde a gente consegue aqui achar as várias igrejas, vários locais. Mas vamos procurar aqui outras questões aqui. História da igreja. Vamos ver se a gente acha. A igreja, ó, sobre nós. Muito bem, ó. Tem o credo aqui, cremos. E a história da igreja, ó. Já é bem maior, destaque bem maior. E no final, um vídeo aqui do Ari e da Helena falando sobre a história da igreja, né? Não tem tanto destaque para si. Depois, se você quiser entrar lá, inclusive tem o livro deles também, que conta muito mais a história da igreja voltada com eles do que uma autobiografia, digamos assim. E se você procurar outras coisas, igual que pastores, que se a gente for naquelas outras ali, a gente viu tanta informação. Aqui nem tem informação, né? Você nem tem informação aqui quem é os pastores traz. Então a gente percebe que a igreja não dá tanto destaque nessa ideia de quem é o pastor, a cara da igreja. Não, a gente não tem muito isso. Vamos ver uma que tem muito isso? Vamos, professor. Então vamos lá, aqui, ó. Deixa eu te mostrar outra igreja aqui agora. Outra página. Mundial do Reino de Deus. Não preciso falar mais nada, né? Tá na capa. Né? A gente percebe o destaque. O nome da igreja é pequeno, né? Nessa primeira parte a gente nem vê o nome de Jesus aqui, nem nada, tudo bem. Mas o Valdomiro tá bem grandão aqui, né? Nas notícias aqui, tá aparecendo em várias fotos, em vídeos aqui, dá só ele também, palavra. Vamos ver aqui, ó. Institucional. Vê. Olha lá, tem a história da igreja, né? Belezinha, isso aqui tá até legal. Né? Quem somos, isso aqui tá até bem feito, muito bem. Você percebe que o tempo inteiro a cara do pastor, né? O tempo inteiro. Eu achei legal, você sabe que é milagres e milagre urgente, né? É interessante o foco da igreja. Não tem aqui, tipo, Jesus, tem milagre, né? Porque muitas vezes, de fato, as pessoas não estão nem a fim de buscar Jesus mesmo, não, estão a fim de buscar milagre. Então, nesse sentido, o site está bem funcional, né? Se é que a gente pode dizer isso. Ah, milagre urgente. Então, é tipo umas campanhas que eles fazem de milagre e tudo mais. Agora, professor, não, mas, por exemplo, igual quando a gente foi do que da Universal, é, eu não percebia aqui a ideia da organização da igreja. Não tem organização da igreja. Da Shalom também não tem organização da igreja, como é que a igreja funciona em si. A do Valdomiro também não tem a organização da igreja, como que ela funciona. Mas a gente tem algumas ideias, né? A gente sabe como é que funciona. Por exemplo, na Universal, não sei se alguém já foi da Universal, mas ela é extremamente institucionalizada. Em que sentido, professor? Ela, o tempo inteiro, ela tá, os pastores que são eleitos, as igrejas que são fundadas em toda a cidade, tudo tem um padrão. Tem que funcionar daquele jeitinho. O pastor prega de um jeito muito parecido com o bispo, o jeito dele falar, a mensagem, é uma coisa bem engessada mesmo. Tem que ser um padrão para todos serem seguidos. Então, independente de qual você for, você vai ter um padrão. Na mundial também a mesma coisa. A gente não sabe muito da organização da igreja, não divulgam muito, né? A gente sabe também a mesma coisa. Existe uma padronização. A maneira de pregar, o que pregar, o jeito de fazer, o culto, né? Tudo bem padronizado. Existe essa institucionalização, né? E um poder centralizado. Nas duas igrejas o poder é bem centralizado, né? Tanto no bispo aqui quanto no Edi, quanto ali também no Valdomiro. Muito bem.
Agora eu achei uma igreja aqui que aí no site dela está bem descrito como que ela funciona. É uma igreja que, em termos organizacionais, ela é bem forte, que é aqui a igreja presbiteriana do Brasil, ou seja, aquela geral, né, que está em várias cidades. Se você entrar aqui no site deles, entrar em organização, você vai ter como é que funciona aqui. A presidência, vai ter escrito direitinho como funciona a presidência, quem é o presidente. A gente até perceber aqui, eu estava lendo mais cedo, que o presidente pode ser reeleito quantas vezes ele quiser. Está igual o presidente da Rússia já, que está desde 2002 sendo reeleito. Né? O vice-presidente aqui, o Nicodemos, e por aqui vai. Então, é uma igreja onde tem um presbitério, né, presbiteriana, existe um conselho supremo aqui, deixa eu ver o nome que eles colocaram, acho que é exatamente isso. Presidente Supremo Concílio, né, que é o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Então é bem organizado aqui, em termos de organização, como é que funciona. Se você lembrar daquele vídeo, você vai lembrar que o pastor lá estava explicando que às vezes, enquanto, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus funda 50 igrejas, a igreja deles aqui vai fundar uma igreja, porque existe todo um estudo teológico que o pastor tem que fazer antes, existe toda a questão da formação de um presbiteriano. Então, a igreja é bem organizada. Não significa que ela é institucionalizada. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. E aí, agora, trouxe um convidado aqui para ele poder falar sobre a igreja dele. Se a igreja dele é institucionalizada, como é que funciona a igreja dele, né? Ele vai poder falar para nós da organização da igreja dele. Deixa eu passar para ele aqui, e aí eu vou abrir a câmera aqui, não abrir. E aí, pessoal? Tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Tudo jóia. Que Saudade de bom, vocês. também com saudade, Deus te abençoe, bom te ver. Amém. Que bom, que bom. Gil, quem mais está aí? Anivaldo, Silvio, Rodrigo, Valdo, Silvio, Rodrigo. João Batista. Muito bom, pessoal. O André tem perguntado aqui um pouquinho sobre como que surgiu a nossa igreja. Bom, em linhas gerais, a nossa igreja ela tem uma ligação com a Shalom Comunidade Cristã, apesar de ter um outro nome, uma outra denominação, que é Comunidade Evangélica El Shaddai. O André está falando sobre o aspecto da institucionalização eclesiástica, né? Dessa questão de se estruturar a igreja de tal forma que ela se torne uma instituição tão rígida que impeça essa questão da vivacidade, da dinâmica do espírito, né? E o equilíbrio entre essas duas coisas é fundamental. Bom, eu antes, quando eu me converti, eu fazia parte de uma igreja que hoje ela se tornou a Sara Nossa Terra e a Fonte da Vida. Antigamente era conhecida como Comunidade Evangélica de Goiânia. Ela se tornou posteriormente a Fonte da Vida e também a Sara Nossa Terra. O bispo Robson e o apóstolo César Augusto. Então eu vim dessa instituição. A igreja local que eu participava, ela, devido a essa situação de separação desses dois líderes nacionais, ela se tornou uma igreja completamente avessa à instituição. Então ela se tornou uma igreja que não aceitava mais a denominação, não aceitava mais nem o ministério pastoral, ela se desconectou completamente da questão estrutural. E aí eu, particularmente, não concordei com isso, né? E pedi para que eles pudessem liberar a minha vida a fim de que eu pudesse começar um trabalho do zero, sem levar ninguém daquela outra igreja, que até então não era mais considerada igreja. E eu comecei um trabalho com a minha família, um grupo na casa da minha mãe.
e é o que se tornou hoje a comunidade evangélica El Shaddai. Nós conhecíamos a estrutura da Shalom Comunidade Cristã, e é por isso que nós nos ligamos a eles, porque nós tínhamos um relacionamento que se adequava não só à visão estrutural de igreja, mas também à visão de governo, a visão ministerial. Eu conhecia de perto, né, os pastores, esse trabalho que eles fazem de discipulado, de estar próximo às pessoas. É isso que nos atraiu a fazer parte da Shalom Comunidade Cristã. Na época, o pastor Ari, que era o pastor principal, estava na Europa, e o pastor Humberto é que coordenava o presbitério. E nós pedimos, então, que ele estendesse a nós a destra da comunhão. E assim foi feito. Nós éramos ainda um pequeno grupo, e nós começamos, então, a ser cobertos pela Shalom Comunidade Cristã. Já éramos conhecidos na cidade como Comunidade El Shaddai, e por isso não foi mudada a nomenclatura. Uma coisa importante que eu acho que é pertinente nós colocarmos aqui é essa questão da estrutura com a vida da igreja. De fato, vocês vão ver aí, o André vai compartilhar com vocês sobre a importância de nós entendermos a igreja como corpo vivo de Cristo, que é a grande teologia paulina. A igreja é um organismo vivo. Porém, é muito importante que Jesus também comparou essa igreja com uma videira. E quando você percebe uma videira, um aspecto interessante da videira é as estruturas de madeira que suportam essa videira. Se ela não existir, a videira ela não dá o seu fruto com dinamicidade. O equilíbrio entre essa estrutura, né, que sustenta a videira e a videira em si, eu acho que é o grande desafio que nós precisamos ter como igreja na atualidade, entendendo que a estrutura é importante sim, mas ela não pode enrijecer o crescimento da videira. É aquilo que Jesus falou do vinho novo em odres novos. O odre pode ser comparado aí às estruturas, mas o mais importante é a essência, é o vinho. E assim nós crescemos como igreja, nós temos uma visão de governo presbiterial, ou seja, homens maduros administrando a igreja, ainda que investimos em ministérios, né, que crescem, se tornam lideranças locais nos seus diversos ministérios, Ministério de Música e Adoração, Ministério de Dança e Coreografia, de Teatro, com crianças e tantos outros ministérios que nós temos na comunidade. Independente disso, entendemos que o governo ele precisa ser estabelecido por homens maduros, que nós chamamos de presbitério. Então essa é a nossa visão, é como a igreja se tornou a comunidade evangélica El Shaddai, e foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e compartilhar essa experiência com vocês. Deixa eu fazer pergunta. Então vamos lá. A igreja hoje tem quantos pastores? Hoje nós contamos na igreja local com 6 pastores comigo, né? Mais 3 pastoras. Então são ao todo 9 pastores. Nós temos essa estrutura com pastores e pastoras, mas dentro dos pastores nós estabelecemos alguns que fazem parte da administração da igreja, dos aspectos administrativos. Fazemos uma reunião com todos os pastores, inclusive com alguns discípulos que não são pastores, que nós entendemos que tem um ministério importante na igreja, para tratarmos sobre assuntos pertinentes à programação da igreja, eventos e alguns direcionamentos em relação ao andamento da igreja. Porém, a forma administrativa de governo da igreja faz parte de 5 pastores e eu coordeno esses outros 4, né? Eu e mais 4 pastores que coordenamos a administração da igreja. Então, muito bem. A outra pergunta. Mais 2 só. Primeira é, se vamos tomar uma decisão igual construir uma igreja nova, construir um novo templo, como é que funciona essa decisão? E a segunda pergunta é,
para ordenar um novo pastor, como é que funciona? Como é que é a organização da igreja em relação a isso? E se existe uma padronização na forma de pregar, no que pregar ou não? Bom, então, para se abrir uma nova igreja, a priori, nós precisamos ter, no mínimo ali, um grupo de pessoas que já se reúnem em determinado lugar, debaixo da liderança de alguém, que pode ser ou não um pastor. Caso não seja um pastor, ele vai passar por uma, vamos dizer assim, por uma sabatina, por um período de estruturação teológica, que eu mesmo faço com essas pessoas, que dura às vezes um ano, um pouco mais, de uma formação mesmo teológica, mas o mais importante que nós observamos nessa pessoa é que ela tem essa característica de administrar bem as ovelhas que Deus colocou debaixo do seu pastoreamento. É importante que essa pessoa ela tenha uma habilidade na pregação, ela saiba, né, compartilhar a palavra com destreza, com capacitação, ela seja apta para ensinar, como a palavra fala, né? Uma pessoa de caráter que tenha uma índole ilibada, né? Características de um pastor, essa questão da visitação, de aproximação das pessoas, discipulado, tudo isso é observado juntamente com a formação teológica. Então, não é só uma formação de entendimento teológico, é também uma questão de habilidade pastoral, do apacentamento dessa pessoa. A outra pergunta. Outra pergunta? Se você vai construir um templo novo na igreja, essa decisão é só o senhor que toma ou o senhor tem um presbitério para discutir isso? Essa decisão é tomada junto com esse grupo administrativo que a gente chama de presbitério, né? Ainda que às vezes uma igreja pequena não seja chamada de presbitério, porque para você ter um grupo de presbíteros, né, dentro daquilo que seja a nossa visão, porque a palavra presbítero no grego é de homens maduros, para você ter esse grupo de pessoas, talvez a igreja ela precisa ter aí uma história já. Mas independente de todos ali serem presbíteros, é importante que eles sejam pessoas que fazem parte desse grupo de administração. No caso nosso lá, comunidade El Shaddai, são 5 pessoas, eu e mais 4 pastores, que fazem parte desse grupo administrativo. Ali, nós traçamos esses propósitos de abrir igreja, ordenar pastores, como que nós vamos fazer isso, essa questão administrativa mesmo da igreja. Essa tomada de decisão é por meio desse grupo administrativo. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou posso liberar ele aqui? Se tiver uma pergunta, pode fazer. Não? Certeza? Posso liberar ele então? Tá bom. Pessoal, só mais um detalhe importante, é que dentro desse presbitério, ainda que a decisão seja coletiva, mas se ocorre algum impasse ou não há uma clareza na decisão que precisa ser tomada, então eu, como presidente da instituição, eu tomo a frente para que haja essa tomada de direção, para que não se permaneça num impasse, né? Então eu, como presidente da instituição, eu tenho essa capacidade de, num impasse, tomar essa decisão, que seria um voto Minerva. Tudo bem. Se ninguém tem dúvida. Obrigado a todos, foi muito bom estar com vocês. Valeu. Obrigado. Foi bom estar com você também. Muito bem. Então, vamos continuar aqui então. Eu desliguei a câmera aqui porque realmente o sistema aqui está bem devagar. Então, quando a gente... Foi muito bom escutar ele aqui. E aí a gente percebe que, obviamente, a igreja dele aqui, então, não é uma igreja institucionalizada, né? No sentido de que existe toda uma padronização e todo mundo tem que fazer igualzinho ele quer, do jeito que ele quer. E isso é importante. Agora,
Dentro dessas formas de governo, uma coisa que a gente pode discutir é que, por exemplo, a ideia do presbitério ela é interessante, só que eu gosto dessa ideia do meio termo aqui. Qual que é essa ideia do meio termo que a gente viu ele falando aqui? Por exemplo, a gente viu lá no vídeo do Nicodemos que quando a igreja é presbiteriana, realmente o pastor não tem muita autoridade, não. É o presbitério que decide tudo. E nem sempre isso vai ser legal, né? Nem sempre isso vai funcionar. Então, você lembra dele falar lá que às vezes na reunião tinha 50 pessoas, né? E elas ficavam discutindo o tempo inteiro e às vezes custava chegar numa decisão. Então, realmente, quando é só presbitério, realmente a coisa fica um pouco lenta, né? Às vezes ultrapassa o limite da lentidão para que a obra de Deus possa funcionar. Agora, do jeito que ele falou aqui, não é igual uma na Assembleia, não é igual na Universal, que simplesmente vai abrindo igreja sem nenhuma preparação, sem nenhuma capacitação, só para abrir igreja. Existe, então, na igreja que eu Shaddai, na Shalom também, assim, existe um presbitério, né, para tomar as decisões. Não é um presbitério muito grande para não expandir demais essas discussões e perder a agilidade da coisa, mas ao mesmo tempo é como você, no modo de governo, como se fosse uma aristocracia, né? Mas são homens capacitados para tomar decisão. E é interessante aqui que às vezes você tem um impasse, aí você tem um líder, né? Uma pessoa, um presidente para resolver. Então, aí na Shalom é o pastor Humberto, né? Tem o presbitério aí que eu acho que é 5 também. E se às vezes tem um impasse na Shalom, o pastor Humberto decide, né? O pastor Ari é tipo um ancião, dá alguma dica, alguma coisa. Ele é consultado também às vezes. E aqui na El Shaddai a gente tem um meu pai que, no caso de algum impasse, ele toma essa decisão. Então, não é uma igreja, não é uma tirania, né? Vamos usar a frase de não é uma tirania, igual a gente tem algumas igrejas onde o pastor manda e desmanda, é sempre do jeito dele, ele manda abrir, ele manda fechar, todo mundo tem que pregar igual a ele, a cara dele está em tudo na igreja, então não é uma tirania, mas também não é aquela ideia de um presbitério, uma democracia gigantesca, onde às vezes as coisas não funcionam e aí você perde o tempo, às vezes, da visitação de Deus, quem sabe para abrir uma obra, para continuar a expansão do reino de Deus. Então, meio termo, né? Uma aristocracia, vamos dizer assim, né? Alguns homens que governam, existe uma figura central para que a igreja funcione. Isso em termos de organização, certo? Então, a organização não está ligada com o institucionalismo. Uma igreja ela tem que ser bem organizada, ela tem que ser bem definida, ela tem que ter parâmetros para funcionar. A igreja primitiva também tinha, né? Não tinha ninguém fazendo tudo ao seu bel prazer, né? Então a organização ela é importante, muito importante. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho aqui nos slides. Então, lá, o institucionalismo na igreja moderna. Depois de tudo que aprendi, o que eu posso fazer para a minha igreja seja um organismo vivo? Então, depois de tudo isso que a gente já falou, inclusive nas outras aulas, como é que a gente pode fazer com que a nossa igreja seja de fato um organismo vivo e não apenas uma instituição que funciona como se fosse uma empresa com um presidente que manda em tudo, né? Como é que eu posso fazer ela ser um organismo vivo? Isso vale para reflexão. Antes de eu continuar aqui, quero abrir para vocês. A gente já falou da Shalom, a gente já falou do Shaddai, a gente já falou das igrejas onde o pastor manda em tudo, as igrejas onde é uma democracia total, não tem ninguém que manda em nada, praticamente, né? Tudo é um presbitério. E na igreja de vocês, tem alguma variação dentro disso? Como é que funciona? Alguém quer dar um exemplo aí, falar da própria igreja? Vou abrir esses minutos agora para vocês participarem comigo, então. Ninguém? A igreja de vocês é tudo desse jeito? Pelo menos participei no chat comigo. Me ajuda aí. A igreja de vocês é qual desses tipos que a gente já falou ou nenhum desses tipos que a gente falou?
Ah, então aqui no online vocês não conversam não, né? Só dentro de sala de aula que vocês falam 3 horas e meia. Deixa eu dar aula. Aqui ninguém quer falar então não. Muito bem, então eu vou entender. Ô, André, Ah, boa noite. A gente tá, falou no peraí. chat. Ah, Respondemos no tá, deixa eu chat. olhar o chat aqui. Então, vamos lá. Tá, o Cláudio falou que a igreja dele é direcionada pelo pastor presidente. A Fernanda não falou. A sua é como, Fernanda? A minha, ela não tem, assim, tipo, um conselho, né? Tudo que quem decide é o pastor também. A direção, tudo vem dele. Certo, a igreja onde o pastor é o teu domínio central. Vale a gente diferenciar aqui, né, o Gil, né? A ideia é de que a Shalom de fato é um presbitério. A gente não pode dizer que ela é presbiteriana no sentido amplo da palavra, né? Porque não é um presbitério de vários homens que decidem quem vai ser o pastor, como é que vai fazer, né? Então, na presbiteriana, se o presbitério decidir que vai mudar um pastor, vai mudar o pastor. Ah, mas ele fundou a igreja, não interessa. Vai mudar, vai para outro lugar e não tem muito o que decidir, não. Então, o presbitério tem poder total. Nas igrejas igual a Shalom e a El Shaddai, existe um presbitério, mas a questão de decisão dele é limitada, né? Existe um equilíbrio aí. Muito bem. Já então a gente viu então essas ideias. Algumas igrejas, como da Fernando Pastor, autoridade única. Muito bem. Vamos continuar aqui então. O que é a igreja? A gente sempre fala isso, mas a gente sempre volta nisso. A Gisele também falou que é formada por presbitério, mas diferente da igreja presbiteriana. Então é mais essa ideia do conselho também, né? Muito bem. Então, olha lá. Igrejas são pessoas reunidas em qualquer lugar, e não um lugar específico construído, ornamentado e orquestrado por dogmas, usos e costumes particulares elaborados por líderes institucionais. Então, presta atenção. A igreja, a gente sempre fala isso, mas a gente sempre tem que voltar nisso. É um corpo vivo, é as pessoas reunidas, não é um lugar, não é um salão. Ela é um corpo de pessoas. Então, se o culto é online, por exemplo, a gente passou aqui no começo da aula, até para fazer o teste, um vídeo lá, aquilo era o louvor na Hillsong, o culto online deles, né? Então a gente teve uma ideia lá, né? Muito bem estruturado, por sinal. Mas, por exemplo, se as pessoas estão reunidas nas casas delas, todas conectadas, aquilo é igreja. André, mas tem só 10 pessoas conectadas, tem 200 pessoas conectadas, tem 5.000 pessoas conectadas. Aquilo ali é igreja, certo? Não é porque ele não está lá no salão que não é igreja. A igreja é as pessoas, certo? Não é um lugar específico. E muitas vezes, e aí é aquilo que a gente já discutiu, principalmente com às vezes essa volta precoce de algumas igrejas a fazer culto, às vezes culto menor, tudo mais, o que a gente entende às vezes é que as pessoas têm muito essa ideia da santificação do templo, né? O templo é o lugar sagrado. Se não tiver o templo, a coisa não funciona, né? E isso até em determinado ponto, não vou dizer que é aceitável, mas tá, não faz tão mal assim. O problema é quando esse lugar específico, a igreja, além de as pessoas considerarem o lugar específico como igreja, considerar a igreja também os dogmas, os costumes, as elaborações, a institucionalização de tudo, e esquecer que a igreja de fato são as pessoas, e não o lugar, e não a forma como ela vai funcionar. A organização não é o que faz a igreja, são as pessoas. E é óbvio que nós vamos ter igrejas muito bem organizadas, nós vamos ter igrejas muito mal organizadas, e nós vamos ter igrejas aí precoces nesse sentido, né? Então, por exemplo, pode ser que numa igreja muito bem organizada, mesmo que ela seja muito bem organizada, se não tiver um mover do Espírito Santo ali, se não tiver um temor das pessoas, se não tiver uma comunhão entre as pessoas, mesmo que ela seja super bem organizada, pode ser que ela não cresça, pode ser que a questão não funcione. A organização ela não vai ditar exatamente se a igreja vai crescer ou não. Esse crescimento quem dá é Deus, né? E a ação das pessoas ali debaixo do Espírito Santo. Agora,
Numa igreja mal organizada, aí sim eu posso até dificultar o crescimento. Na igreja que não tem organização nenhuma, numa igreja onde as coisas não funcionam, não tem uma estrutura, aí de fato eu posso até dificultar a conversão de uma pessoa, mas não é por ela ser organizada que ela vai ser melhor ou pior. Então, por exemplo, como a gente citou da semana passada e vamos continuar hoje, pode ser que mesmo numa igreja, uma igreja assembleia, que às vezes não teve um planejamento, às vezes o pastor que vai abrir ali a nova igreja não teve uma preparação teológica, não passou por um curso, por uma preparação, pode ser que aquela igreja ali dê certo, pode ser difícil, mas pode ser ali, o Espírito Santo age, pessoas convertem ali, pode acontecer, né? É mais difícil, mas pode acontecer, e é nesse sentido, abrir igrejas com pessoas não preparadas, é lógico que eles vão conseguir abrir muito mais, e ao mesmo tempo, às vezes você pode pegar uma igreja presbiteriana, que às vezes é obrigado o cara a ser teólogo, tem um tanto de especificações ali para abrir igreja, demora pra caramba, e às vezes essa igreja não vai para frente. Às vezes essa igreja não funciona, né? É mais difícil de não funcionar, mas às vezes pode acontecer, não funciona, as pessoas não se identificam, o Espírito Santo não age ali naquele meio, pode acontecer. Então a organização ela é importante, ela é fundamental. Sem ela a igreja não funciona? Não, não é assim. Não é ela que vai fazer o Espírito Santo agir dentro da igreja, mas ela vai facilitar bastante o crescimento ou não. Certo? Então vamos continuar aqui, ó. A igreja tem duas dimensões, presta atenção nisso aqui. Organismo e organização, respectivamente, significa um corpo místico de Cristo e a instituição religiosa, que convivem e se misturam enquanto fenômeno histórico e social. Então, presta atenção. Nós estamos vendo aqui que a igreja ela tem duas dimensões. E a gente precisa entender um pouco melhor elas agora. A igreja enquanto organismo e a igreja enquanto organização. Quando eu falo da igreja enquanto organismo, eu estou falando do corpo de Cristo, né? Aqui colocamos corpo místico, é a ideia, né? Então, cabeça, o pé, a igreja é o corpo de Cristo. Nesse sentido, o que é o organismo igreja? Nós, eu, você, né? Todos que estão assistindo aqui, às vezes as pessoas da sua casa, os irmãos da sua célula, todos eles são o corpo de Cristo, o organismo, eu, você, e não tem nome essa igreja, é a igreja de Deus, certo? É o corpo de Cristo. Não existe um nome, não existe um pastor humano para ela, é o corpo de Cristo. Então eu, na Shaddai, você na Shalom, você, seja em que igreja você está, você é a igreja, nós somos igreja enquanto organismo, né? Mas existe a igreja enquanto organização também, ou seja, uma instituição religiosa. E é óbvio que essas duas coisas vão se misturar, né? Não tem como a gente falar que essas duas dimensões estão totalmente separadas, né? Muita gente quer viver assim, né? Quer viver só a igreja enquanto organismo, né? Eu sou igreja, eu não preciso ir na instituição, né? Eu não preciso ir numa igreja específica, numa denominação, eu já sou igreja e pronto. Isso é perigoso, né? Assim como às vezes tem aquele que participa só da organização, participa da igreja, mas não faz parte do corpo, né? Não faz parte de fato do corpo de Cristo, aqueles que vão ser salvos, daqueles que vão para o céu. Muito bem, então vamos analisar aqui. Ó. O grande desafio que nós temos hoje é que muitos cristãos preferem viver a organização de uma igreja numa instituição, que é fazer essa dimensão institucional diminuir para deixar o organismo espiritual crescer. Então, o grande desafio é qual? Olha lá, o grande desafio dos cristãos que hoje preferem viver a organização de uma igreja numa instituição é fazer essa dimensão institucional diminuir e deixar o organismo espiritual crescer. Professor, explica esse slide, gente, explico. Qual que é o desafio para a nossa igreja? Para a igreja aqui do meu pai, para a igreja do Shalom, principalmente para as igrejas aí bem institucionalizadas, universal, mundial, todas as igrejas que você pensar. Qual que é o grande desafio? Diminuir a dimensão institucional para deixar o organismo espiritual crescer. Muitas igrejas estão totalmente solidificadas na questão institucional e esquecem até da dependência do Espírito Santo. Porque a coisa já está tão padronizada, a hora que o culto vai começar, quem vai pregar,
quem vai fazer o horário que funciona tudo direitinho, aonde que você vai colocar o dízimo e tudo mais. Que até se o Espírito Santo não for ali naquele lugar, não participar, não tiver comunhão, o que vai acontecer, né? O irmão do louvor vai tocar ali, né? Às vezes não vai sentir mover, mas vai sair música, né? Se o irmão pelo menos for bom, vai sair música. O irmão vai pregar o dízimo ali, porque ele preparou, ele estudou aquilo ali, vai pregar, né? O irmão que vai dar o sermão da mesma maneira, vai fazer um estudo ali, vai fazer oração. Às vezes o Espírito Santo nem participou, mas o culto funcionou, normal, as pessoas estavam ali, se reuniram, né? O problema é quando as pessoas deixam de perceber a falta do Espírito Santo ali, porque o institucionalismo tomou conta de tudo, né? Então a coisa já é tão padronizada, já é tão enrijecida, que já nem importa se o Espírito Santo está ali ou não, a coisa funciona, as pessoas vão, e o problema disso é que se a igreja ela tiver muito institucionalizada, que nós vamos ver ali embaixo, as pessoas também vão entrar nessa ideia e vão começar a passar a viver a igreja como algo que é o domingo. Domingo, tal horário, aqui lá a igreja. Sair dali, não importa o que eu vou fazer, deixar de fazer, a minha vida não é isso. O problema, muitas vezes, quando a gente institucionaliza demais é esse, né? A pessoa enxerga a igreja como templo, como salão, como reunião, e esquece que igreja é vida, a igreja é todo momento. A igreja, ela não depende de paredes. A igreja é quando eu acordo, quando eu vou dormir. Isso é essa igreja. Então, um dos problemas da institucionalização é esse. Quando ela cresce tanto que a gente esquece da questão espiritual, que é fundamental. Sistema religioso versus Atos 13:2. O que está dizendo lá em Atos 13:2? Está falando daquele momento que a gente já leu várias vezes aqui, então não precisa ler de novo, que os irmãos estavam ali em oração e aí o Espírito Santo pediu para separar ali Paulo e Barnabé, se não me engano, Paulo e Barnabé, para a obra dele. Isso é muito interessante. Essa passagem ela deveria ser inspiradora para nós ainda nos dias de hoje. Sistema religioso versus a igreja primitiva. Como é que as coisas funcionavam? Professor, a igreja primitiva era organizada? Era organizada, gente. Vocês lembram lá em Timóteo, onde a gente viu ali os vários preceitos que um diácono tinha que ter para poder, uma pessoa tinha que ter para ser diácono, e os preceitos também que alguém tinha que ter para seguir o ministério, né? Para poder ser um pregador, para abrir igrejas. A gente percebe ali que existe uma organização, existem preceitos bíblicos, né? Que devem ser seguidos ainda hoje. Então, tenho certeza que, às vezes, meu pai que vai ordenar um pastor, ele dá uma lidinha lá em Timóteo, você não lembra de cor, e analisa a vida daquela pessoa, né? Será que ela está dentro daquele padrão? Aquilo é bíblico, né? Mas, além disso, como que eu escolho essa pessoa? Aí que está a grande diferença do sistema para a igreja primitiva, né? Hoje em dia, em algumas igrejas, principalmente essas que vão abrindo a igreja em toda esquina, né? Não tem uma preparação das pessoas, ela sai escolhendo pessoas ali que às vezes têm uma boa aparência, que às vezes sabe falar um pouco melhor, né? Não existe uma preparação muito profunda e logo já se envia aquela pessoa. Esquece até de consultar Deus. Em Atos aqui a gente percebe que é diferente. Quando a gente olha aqui, não foi o irmão X ou o apóstolo X que viu em Paulo e Barnabé um potencial para ser enviado às missões. A gente não vê isso hora nenhuma. Tipo, Pedro e João enxergaram em Paulo um potencial e enviaram ele. Não foi isso. Lógico que Paulo e Barnabé tinham um potencial, estavam em oração, isso era perceptível, mas quem os escolheu foi o Espírito Santo. Então, uma coisa que deve acontecer hoje, e que toda igreja séria tem certeza que faz isso, é se ela enxerga que alguém é capaz de começar uma nova igreja, é capaz de começar uma nova obra, a primeira coisa que tem que se fazer é igual na igreja primitiva, é o quê? Orar. O que está fazendo? Orando. E aí eles receberam a resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, separa esses dois para mim. E se o Espírito Santo falou naquela época, irmão, ele vai falar hoje. Né? Então, amanhã depois, se você for um pastor aí, e você quiser ordenar uma pessoa, não esquece dessa passagem não, tá? Oração,
que o Espírito Santo vai responder. Às vezes não é a hora, o Espírito Santo dá um sinal. Às vezes é a hora, o Espírito Santo também vai dar um sinal. Então a gente precisa ter essa dependência do Espírito Santo. Uma igreja que começa, uma obra que começa debaixo de uma direção do Espírito Santo, vai funcionar. Mas, ué, professor, como é que você sabe? Ué, porque se a Bíblia mostra isso com 100% de sucesso. Então, essa oração, quem escolheu Paulo e Bernabé não foi os apóstolos, foi o Espírito Santo, e a gente não precisa falar do sucesso que Paulo teve na obra dele, né? Ele cresceu, ele abriu igrejas, ele levou a palavra, e até hoje a gente está falando dele. Então, quando o Espírito Santo escolhe alguém, meu amigo, a coisa vai funcionar. Agora, se o Espírito Santo não está na escolha, pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor interlocutor, que vai ser difícil aquilo ali funcionar. Então a gente precisa, às vezes, voltar às bases bíblicas para poder diminuir um pouco o institucionalismo e aumentar o organismo espiritual. Vamos continuar aqui. Um dos grandes problemas das igrejas institucionalizadas é que pregam que o ápice da vida cristã está na frequência e a obediência à rotina de atividades da instituição, em obediência ao sistema religioso. Então, um problema que muita igreja vai ter é a ideia de que eu vou considerar que alguém está vivendo uma vida boa com Deus se ela está frequente, se ela vai na tudo que a igreja falou e se ela obedece ao sistema religioso. Ah, professor, mas isso não é importante? É importante, isso dá sinais que a pessoa provavelmente ela está no caminho certo, mas o caminho certo não está só em ir no culto e obedecer a rotina, né, meu irmão? Às vezes tem alguém que está obedecendo a rotina, está em todos os cultos, né, assíduo em tudo, e às vezes o pastor nem preocupa com aquela pessoa, porque ela, né, aparentemente ela está excelente, né, as pessoas admiram ela por isso, mas às vezes no dia a dia dela, na vida dela, ela está cheia de problema, está cheia de erro, está cheia de pecado, que a gente não vê e não observa, porque a pessoa tá lá todo culto, né? E às vezes a gente fala super bem da pessoa, admira, e às vezes depois a gente acaba quebrando a cara. Assim como às vezes tem pessoas que às vezes, né, e por isso que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes por situações que a gente não conhece, é importante a gente não fazer juízo antes, né, por situações que a gente não conhece, às vezes a pessoa está impedida de participar todo culto, de participar de tudo que a igreja faz, mas não significa necessariamente que essa pessoa está em pecado, que essa pessoa está fora do corpo, né? A gente precisa ter essa ideia. Professor, como é que eu vou saber fazer isso, meu irmão? Comunicação. Véio. Você não pode achar que o seu discípulo X é melhor do que o Y, porque o discípulo X vai na reunião de oração, vai na igreja, vai na dança, vai no culto de jovens. Não é por isso que ele é melhor que Y, não é por isso que ele está firme na fé. Você não pode achar que o seu discípulo Y está em pecado porque ele faltou no culto de jovens ou porque ele não foi no domingo na igreja, né? Como é que eu descubro? Pergunta, liga, né? Fala, irmão, como é que tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá as questões? Tá precisando de ajuda, né? Não te vi no culto, tá tudo bem? Às vezes a pessoa não tinha como ir, às vezes a pessoa tá passando, né, um problema de saúde, às vezes alguém da família dela está com problema de saúde, você pode até servir como ajuda para essa pessoa, né? E, professor, e aquele que está indo no culto, então não precisa perguntar? Precisa, está em todo culto, vamos perguntar, vamos conversar, né? Como é que está a sua vida, meu irmão? Está firme, né? Está no propósito, está seguindo aí uma vida debaixo dos princípios cristãos, está com alguma dificuldade, porque não é necessariamente que a pessoa tem todo o culto, está tudo bem com ela, né? Então, a gente precisa parar de usar a frequência no culto, nos eventos da igreja, como uma confirmação de que está tudo bem ou que está tudo mal na vida da pessoa. Você só vai saber isso se você acompanhar a pessoa, se você discipular a pessoa, né? A Shalom teve uma época que estava bem focada nessas campanhas. Eu acho que ainda está aquela no discipulado 1 a 1, né? Cada pessoa conta, isso é muito importante. Como dissemos, para adeptos dessa lógica religiosa, se as atividades estiverem bem, a espiritualidade da igreja está bem. Se as atividades estiverem ruins, a vida espiritual da igreja está mal. Isso aqui é importante, gente. Aqui, tem gente participando aqui comigo no chat. Deixa eu ver aqui,
Cláudio, ó, participamos de um acampamento em 2019 que foi convidado um preletor filósofo, que é um pastor, e não conseguimos conduzir uma sistemática já previamente ajustada para a manifestação do Espírito Santo durante o restante do acampamento. Foi muito frustrante. Então tá aí, né? Não é porque alguém é filósofo, não é porque alguém é bom para pregar que o Espírito Santo vai estar lá, né? E o Espírito Santo ele participa onde tem pessoas que buscam de coração. Então isso é interessante, Cláudio, né? O cuidado que a gente tem que ter. Agora, olha que isso aqui é interessante, né? E a gente acabou debatendo bastante isso aqui quando a gente foi falar dos cultos agora nesse período online e tudo mais. Para muitas pessoas, elas trabalham nessa lógica da institucionalização. Se as atividades estão correndo bem, a espiritualidade da igreja está bem. E se as atividades estão ruins, a vida espiritual da igreja está ruim. A gente tem muito essa ideia, né? Ai, a igreja não está tendo culto, os irmãos vão desviar, os irmãos vão sair da igreja, misericórdia, será que os irmãos estão orando? Como é que será a vida espiritual da pessoa? Ah, Espírito Santo não vai agir mais, é cheio das noias, né? Por quê? Porque está muito nessa ideia de que se o culto está funcionando bonitinho, se as atividades da igreja estão funcionando bonitinho, então o Espírito Santo está agindo. Não é assim não, meu amigo, não é assim não. As atividades podem estar acontecendo tudo certinho, pode estar tendo culto todo sábado e domingo, a igreja pode estar cheia, né? Que às vezes a vida espiritual daquela igreja não está bem. E às vezes tem uma igreja que está 2 meses fazendo culto online, e até o pastor de jovens estava falando disso no último sábado, lá na igreja, que quando voltar à igreja vai ter o dobro de pessoas, né? Agindo na fé. Mas qual que é essa ideia? Não é porque não está acontecendo o culto presencial que a atividade, que o Espírito Santo não está agindo, né? Que a vida espiritual da igreja está ruim. Não, a vida espiritual da igreja pode estar até melhor, né? Às vezes nós estamos alcançando pessoas que não estavam sendo alcançadas, às vezes a gente está separando o joio do trigo, e a igreja vai voltar muito mais fortalecida do que era antes. Então, às vezes, ela vai voltar mais forte espiritualmente, e isso eu creio, vai voltar mais forte espiritualmente que antes, né? As pessoas estão dando valor, não só a questão da igreja, mas outras questões da vida, elas estão dando valor em coisas que antes elas não valorizavam, né? Que é um culto, que é estar em comunhão com os irmãos, que é um momento de oração em conjunto, orar um pelas vidas dos outros. Eu tenho certeza que nós vamos valorizar isso mais quando a igreja voltar. Então, uma igreja séria é muito mais forte espiritualmente do que quando os cultos pararam de ser presenciais, certo? Esse é um jeito de pensar. Agora, se a igreja já estava mal espiritualmente, mas estava maquiada, que estava tudo bem por conta da assiduidade de cultos, pode ter certeza que essa igreja vai enfrentar problemas agora, né? Isso aí você pode ter certeza disso. Então, o problema da institucionalização é achar que se as atividades estão indo bem, a vida espiritual está bem, o Espírito Santo está feliz. E não é assim que funciona, né? Muito bem. Entende-se igreja aqui apenas como aqueles que estão ou que costumam frequentar as atividades eclesiásticas. Isso significa que se você não costuma frequentar as atividades religiosas da instituição, também não faz parte do grupo, embora possa se encontrar com os irmãos nas casas ou em outros lugares. No fim, o importante é a saúde do sistema ser mantido e não a saúde do relacionamento entre os irmãos. É interessante essa parte aqui, porque realmente quando a gente trabalha muito na institucionalização, a gente só acha que é irmão e só considera irmão aquele que está indo todo culto, né? Se a gente não está vendo o irmão, ele não faz parte da igreja, ele não é irmão, né? No fim aqui, ó, o importante é a saúde do sistema e não a saúde da relação entre os irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu lembro do exemplo aqui, não vou dizer, não sei se essa pessoa ainda é igreja ou não, que eu perdi isso. Mas eu lembro que tinha uma pessoa lá da cidade de Araguari, quando eu era menino, pelo menos eu lembro disso, que, se eu não me engano, o marido dela não deixava ela ir na igreja. Não deixava, é proibido dela ir na igreja, né? Ela não podia participar de jeito nenhum. Mas quase toda semana ela ia lá em casa conversar com meu pai e minha mãe. Se eu não me engano, ela ia lá, dava dízimo à oferta, meu pai e minha mãe orava para ela, conversava com ela, pregava com ela. Eu não sei se ela mantém esse hábito hoje, eu acho que não.
Mas naquela época, às vezes, quem passasse por ela na rua nem imaginava que ela era igreja. Mas a gente pode dizer que ela era igreja, se ela estava participando ali do jeito dela, né, do jeito que Deus aprove a ela participar, aquilo ela estava fazendo parte da igreja. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, não estamos dizendo aqui que a pessoa não tem que ir na igreja, a pessoa tem que ir na igreja. Se ela tem condição de ir, é lógico que é importante ela ir, estar em comunhão. Mas não é só isso que faz da pessoa igreja. O que faz da pessoa igreja é ela estar em célula, ela estar participando uns com os outros, né? Ela fazer parte do corpo, ela estar coberta espiritualmente, ela ter um discipulador ali que cuida dela, que prega para ela, que cuida ali da parte espiritual dela, né? Que sabe como é que tá as dificuldades dela. Isso é essa igreja. Então a gente tem que tomar cuidado para essa parte aqui, ó, saúde do Opa, voltei. Ei, aí cortou mesmo, Cláudio. Não falei nada, não. Muito bem. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, a gente já está terminando, né? É que o importante é o relacionamento entre os irmãos, é a saúde dos irmãos e não a saúde do sistema, certo? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso, cuidar uns dos outros. O discipulado ele é muito importante. O que a gente acabou de ler, está de acordo com Atos 2,46? Professor, o que diz lá em Atos 2,46? Em Atos 2,46 diz o seguinte, ó, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e em singeleza de coração. Então presta atenção, só nesse versículo aqui, a gente tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, eles participavam da vida do templo, então ninguém aqui está defendendo a igreja. Coloquei o versículo aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler aqui. Ninguém aqui está defendendo a igreja online, só online, ou aquela igreja sem templo, né, onde a pessoa, os desigrejados, né? Ninguém está defendendo os desigrejados aqui, não. A participação no templo, a participação na igreja é importante. Está na Bíblia, diariamente perseveravam unânimes no templo. Era só isso? Se a igreja era ir no templo, o versículo termina aqui? Não, o versículo não termina aqui. O versículo continua. Deixa eu abrir outro slide aqui para ficar maior. Isso, agora vocês vão conseguir ler melhor. Então, olha lá. Não é só a vida na igreja também é importante. Mas eles partiam pão aonde? Na igreja? Não está falando que eles partiam pão na igreja, não. Partiu o pão de casa em casa. Não era só numa casa. Ei, voltou. Gente, quando caiu o áudio, eu não estou continuando, não, tá? Eu paro. É porque a internet aqui tá péssima. Então vamos concluir rápido esse pensamento aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso nos ensina que é importante a vida no templo, é importante a reunião dos irmãos da igreja. Mas não é só isso que é importante para uma igreja saudável. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente percebe que quão importante quanto participar na vida do templo
era a comunhão uns com os outros, era o partir o pão de casa em casa, era a comunhão e o cuidado que cada um tinha com o outro. E na igreja primitiva era bastante evidente esse cuidado que uns tinham uns com os outros, para que a igreja pudesse fortalecer, principalmente que tinha muita perseguição na época também. Então, para finalizar essa aula de hoje, eu vou parar aqui. Na próxima semana, a gente vai aqui continuar essa análise nossa da institucionalização da igreja, mas a gente para nesse ponto aqui de reflexão, né? A gente precisa parar de achar que a institucionalização da igreja é a resposta para tudo. Se as pessoas estão indo na igreja, está tudo bem. Não é a frequência de pessoas que vai dizer se a sua igreja está bem. Não é a assiduidade do irmão que vai dizer que ele está firme na fé. Eu só vou saber disso se eu tiver a comunhão, partir do pão de casa em casa, o conhecer um ao outro, o conviver um com o outro, a amizade, a comunhão, a reunião de célula, né? Tudo isso, um discipulado, é o que vai ajudar a sua igreja a ser saudável, certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar a gravação aqui então, né? Já falamos bastante por hoje aí. Deixa eu fazer só anotar quem estava na aula.